Boa noite, amados irmãos. Graça e paz da parte de Deus Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um culto ao Senhor. Tome o seu lugar, abra a sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 19. Vamos todos agora estar atentos. Você que está nos assistindo pela internet, abra a tua Bíblia também, Hebreus, capítulo 10, versículo 19. Vai aparecer ali na tela também, mas eu aguardo você que quer localizar aí na sua Bíblia. Hebreus capítulo 10, versículo 19. Vamos todos, então, prestar atenção, ouvir a voz do Espírito Santo, que eu creio que está neste lugar para falar em cada coração. Hebreus 10, verso 19. Louvado seja o nome do Senhor. Quantos estão felizes com o Senhor? Amém? Apesar de todas as adversidades, todas as tribulações, as lutas, Emanuel, Deus conosco, está presente. Amém? O Senhor está do nosso lado, Ele nos deu tudo aquilo que nós precisamos, acima de tudo, Ele já nos deu gratuitamente a vida eterna. Então, é um motivo de alegria congregarmos, nos reunirmos para cultuar e adorar ao Senhor. Hebreus capítulo 10, versículo 19, diz assim: Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo, pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e os nossos corpos lavados com água pura. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. E consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Amém? Então, eu queria enfatizar principalmente o versículo 25, não deixemos de nos reunir como igreja, segundo costumes de alguns. Então, desde aquela época ali do apóstolo Paulo, provavelmente, ou foi o apóstolo Paulo ou algum discípulo de Paulo que escreveu a carta aos Hebreus, é uma carta de autor desconhecido, mas possivelmente alguém do círculo de confiança de Paulo, e ele, inspirado pelo Senhor, está dizendo: não deixe de se reunir como igreja. Amém, amado irmão? Não deixe de congregar, não deixe de reunir, não deixe de se ajuntar com os irmãos na fé. Por quê? Você não tem todos os dons. Você não consegue continuar a sua caminhada cristã sozinho. Além do Senhor, você precisa da igreja, você precisa dos outros filhos de Deus, dos servos de Deus. Você tem um dom, o outro irmão tem um dom diferente do seu. E aí você edifica o irmão e é edificado também. E assim o corpo de Cristo cresce, se renova, se fortalece, a nossa esperança vai cada vez mais crescendo dentro de nós. Quando cada pessoa, quando cada membro do corpo de Cristo decide usar o dom que Deus deu, usar o talento, o ministério que Deus reservou, toda a igreja é edificada. Então, meu irmão, você pode entrar agora com plena confiança, é o que diz o versículo 19. Entre na presença do Pai, no lugar santíssimo com confiança, porque este lugar foi conquistado para você. Esse lugar estava inacessível, estava fechado, existia um véu, uma cortina que nos separava do lugar santíssimo. Mas hoje eu e você, pela fé, pelo sacrifício de Jesus, temos livre acesso.
Então, meu irmão, aproveite essa oportunidade e entre com confiança, porque o sangue de Jesus já te purificou de todo o pecado. Hoje você tem condições de entrar nesse lugar sem ser fulminado. Por quê? O sangue de Jesus te purifica de todo o pecado. Então vamos todos nos colocar de pé. Faça um esforço, meu irmão. Você não está na presença de homens apenas, você está na presença de Deus. O Senhor merece sempre muito mais do que aquilo que nós oferecemos. Levante as suas mãos, vamos todos então orar ao Senhor. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, nos achegamos a Ti, Senhor. Nós oramos com confiança. A nossa confiança não é por causa do nosso mérito, não é porque nós merecemos alguma coisa, não porque somos dignos, não somos, Senhor, não somos dignos de estar em Tua presença, mas sabemos que pelo sacrifício de Jesus, sabemos que pela morte de Jesus, o sangue que foi derramado, o corpo que foi partido, nós temos acesso à Tua presença. Nós que estávamos separados de Ti, fomos reconciliados, fomos aproximados de Ti. Tu não és um Deus de longe, és um Deus de perto. Hoje o Senhor está perto de nós. Nós que somos considerados gentios, não somos judeus, não temos o sangue judeu. Nós que estávamos longe agora estamos perto de Ti, o Senhor está perto de nós. Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor. Toda honra, toda glória sejam dados a Ti, Senhor. Não há outro além de Ti, não há outro que eu conheça, não há salvação em nenhum outro. O Senhor é bom e o Seu amor dura para sempre. Pai, Tu és o Criador, Tu és o Senhor de todas as coisas. Senhor, nós cremos, Jesus, que o Teu nome está acima de todo nome que se nomeia, e é pelo nome de Jesus que nós nos reunimos. Estamos reunidos no Teu nome. O Senhor disse, onde estiver 2 ou 3 reunidos em Meu nome, eu estarei presente. Então eu creio, é pela fé, o Senhor está presente em nosso meio, porque todos nós estamos reunidos no nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. A Tua igreja clama, a Tua igreja busca, a Tua igreja ora nesta hora, porque, Senhor, nós esperamos em Ti. A nossa esperança, o nosso socorro vem do Senhor. Vem Espírito Santo que foi derramado naquela festa no dia de Pentecostes, Senhor. Vem sobre nós, Espírito Santo que foi prometido pelo profeta Joel. Vem sobre nós nessa noite, enche a nossa vida. Nós sabemos que o Senhor já habita em cada um daqueles que creem no Senhor Jesus. O Espírito Santo já habita em nós, mas o Senhor disse na Tua palavra, enchei-vos do Espírito. Então enche, Senhor, cada pessoa aqui com mais do Teu Espírito, mais da Tua presença, mais da Tua glória, Senhor, em nome de Jesus. Nós invocamos o Teu nome, Senhor. Diz a Tua palavra, buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Nós como igreja, como a Tua noiva, Te buscamos de todo o coração nesta noite. Sem Ti nada podemos fazer, Senhor. Sem Ti, Senhor, somos fracos, impotentes, Senhor. Mas contigo nós podemos passar pelo meio de um batalhão. Contigo nós podemos desbaratar exércitos. Contigo nós podemos saltar muralhas. Contigo nós podemos andar sobre as águas. E se, Senhor, ó Pai, o mar, Senhor, ó Pai, estiver revoltado, assim como fizeste com Teu povo em Israel, nós cremos que o Senhor pode abrir o mar e nos fazer passar em terra seca. Não importa, Senhor, a forma como o Senhor vai nos dar o livramento. É certo que contigo nós temos o livramento. Contigo nós temos a vitória. Contigo nós temos segurança. Então vem sobre este lugar, Senhor. Venha o Teu reino. Que o Teu domínio, o Teu governo venha sobre nós. E que a Tua vontade seja feita aqui neste lugar, nas nossas vidas, da mesma forma como é feita no céu. Porque no céu os anjos temem e tremem diante da Tua glória. No céu os anjos reconhecem a Tua majestade e a Tua santidade. E que da mesma forma, com a mesma reverência, com o mesmo temor, possamos Te adorar aqui neste lugar. Reunidos no nome de Jesus.
venha sobre nós a tua vontade, que não seja feita a minha, que não seja feita a vontade dos meus irmãos, mas que seja feita a tua vontade, Senhor. A tua vontade é boa, é perfeita e é agradável. Nós confiamos, Senhor, que a tua vontade é o melhor para nós, Senhor. A nossa vontade muitas vezes é uma ilusão, é um engano, parece ser boa, mas no final é um caminho de morte. Mas a tua vontade é perfeita. Que a tua vontade seja feita nesta noite, que a tua vontade seja feita na vida de cada um dos meus irmãos. Senhor, nos dá aquilo que nós precisamos. Precisamos, Senhor, não apenas do pão físico, não apenas do alimento físico, porque nós sabemos que temos um corpo físico que precisa de alimento, mas sabemos também que temos um corpo espiritual. Viemos aqui para alimentar o nosso espírito, viemos aqui para encher, ó Pai, o nosso interior, Senhor, com o alimento que vem do céu. Nos dá, Senhor, o maná, nos dá o pão, Senhor, ó Pai, para hoje, Senhor, o pão nosso, Senhor, a porção, Senhor, de hoje, dá a cada um de nós, que possamos sair daqui nutridos, que possamos sair daqui saciados, que possamos sair daqui, Senhor, cheios de esperança, cheios de fé, que aquele que entrou triste possa sair alegre, possa sair saltando de alegria, para a honra e a glória do teu nome. É o que eu te peço em nome de Jesus Cristo. Nos livra do nosso adversário, nos livra do nosso inimigo. Sabemos que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra principados e potestades, como diz lá em Efésios capítulo 6, versículo 10, Senhor. Nós sabemos, Senhor, que a nossa luta é espiritual, e as armas que devemos lutar são armas espirituais. Nós queremos, Senhor, nos apropriar, Senhor, ó Pai. Nós queremos apropriar, Senhor, ó Pai, de toda a armadura, Senhor, toda a armadura de Deus. Nós queremos o capacete da salvação, a certeza da nossa salvação. Queremos, Senhor, ó Pai, a couraça da justiça, porque o povo, Senhor, o povo que te teme, o povo que te segue, é um povo que te imita. Tu és um Deus justo e nós também devemos praticar a justiça. Que a justiça, Senhor, ó Pai, seja como uma couraça para nós nessa noite. Nos dá, Senhor, em nome de Jesus, o cinturão da verdade, que o teu povo pare com a mentira, Senhor, e que possamos abraçar a verdade, falar a verdade uns com os outros, para a glória do teu nome, porque isso é como um cinturão que nos protege. Senhor, que possamos, Senhor, ó Pai, possamos calçar os nossos pés com a preparação do Evangelho da Paz, que possamos, Senhor, ó Pai, usar o escudo da fé, que a nossa fé, Senhor, possa de fato nessa noite apagar todos os dardos inflamados do maligno, e que, Senhor, em nome de Jesus, nós possamos tomar posse da Tua palavra, da espada do Espírito, Senhor, porque é com ela que nós atacamos, com a nossa fé nós nos defendemos, nos protegemos, Senhor, ó Pai, dos ataques de Satanás, mas sabemos que com a espada do Espírito, que é a Tua palavra, nós atacamos o nosso adversário, é com a Tua palavra que nós vencemos. Então nos dá uma porção da Tua palavra nessa noite, é o que eu te peço em nome de Jesus. Recebe, Senhor, o nosso louvor, recebe o nosso culto, recebe a nossa adoração, perdoa os nossos pecados, purifica-nos com Teu sangue. Senhor, nós como igreja nos arrependemos dos nossos pecados, nos arrependemos, Senhor, das nossas faltas, e te pedimos mais uma vez, tem misericórdia de nós, pecadores. Cobre-nos com teu sangue, Jesus. Tu és o nosso advogado, aquele que nos defende diante do Pai. O Senhor é a propiciação, Senhor, dos nossos pecados e os pecados do mundo inteiro. Jesus, nós confiamos em Ti, nós esperamos em Ti. Este culto é para Ti, Senhor. Este culto não é a personalidades humanas, mas este culto é para o Senhor. É para o Senhor, que o Teu nome seja glorificado. Convém que cada um de nós diminua e que o Senhor cresça, que nós possamos desaparecer e o Senhor apareça para a glória do Teu nome, e que nós aqui sejamos apenas instrumentos usados nas Tuas mãos e para a glória do Teu nome. É a minha oração em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão. Passo a palavra à irmã Joyce, que vai trazer a ministração. Boa noite, a paz do Senhor Jesus, amém? Vamos adorar ao Senhor, né? Nesse mesmo espírito, vamos continuar na presença do Senhor em adoração a Ele, amém? Em nome de Jesus. Hosana nas maiores alturas.
Recebe a nossa adoração, Senhor, em nome de Jesus. Glória a Deus, te adoramos, Senhor. Fazemos um trono de louvores a Ti. Eu vejo o Rei da Glória vindo com o seu poder. A terra vai estremecer. Eu creio, Senhor. Eu vejo sua graça, os pecados perdoa, a terra vai então cantar. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Eu vejo um povo eleito assumindo seu lugar pra sua fé compartilhar. Eu vejo avivamento quando o teu povo orar e te buscar, e te buscar. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, 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 Hosana nas alturas. Nas maiores alturas, Hosana a ti, Jesus Cristo, aquele que era, que é e que há de vir, ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aleluia. Jesus Cristo é o seu nome. Limpa o meu coração, abre os meus olhos para que eu possa ver o amor que tens por mim. Te amo. Quero ser igual a ti. Tudo o que sou é pra teu louvor, pois contigo vou viver pra sempre. Aleluia. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas.
Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Glória a Deus. Hosana ao Rei. Aleluia. Glória a Deus. Queremos ser como criança, Pai. Nós achegarmos a Ti com a inocência de uma criança, meu Deus. Que o Senhor possa sondar e conhecer os nossos corações a cada dia. Ver se em nós algum caminho mau e nos guiar pelo caminho eterno. Em nome de Jesus. Aleluia. Quero ser como criança, Te amar pelo que és. te amar pelo que é, Voltar à inocência e acreditar em Ti. voltar à inocência e acreditar em Ti. Faz essa obra nos nossos corações nesta noite, Senhor. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer, torno-me independente e deixo de simplesmente crer. Não posso viver, Pai. Não posso viver longe do Seu amor, Senhor. Não posso viver longe do Seu afago, Senhor. Não posso viver longe do Seu abraço, Senhor. Abraça-nos nessa noite, Jesus. Abraça-me, abraça-me, abraça-me com os Teus braços de amor. Quero ser como criança, te amar pelo que és, voltar à inocência, acreditar em Ti E acreditar em Ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer, torno-me independente e deixo de simplesmente crer. Não posso viver longe do Seu amor, Senhor. Não posso viver longe do Seu afago, Senhor. Não posso viver longe do Seu abraço, Senhor. Não posso viver longe do Seu amor, Senhor. Não posso viver longe do Teu afago,
Senhor, não posso viver longe do teu abraço, Senhor, abraça-me, abraça-me. Abraça cada um, Senhor, com os teus braços de amor. Abraça-me. Envolve cada um aqui nesta noite, Senhor, em nome de Jesus. Com os teus braços de amor. Abraça-me. Com os teus braços de amor. Abraça-me, abraça-me, abraça-me. Com os teus braços de amor. Envolve-nos, Senhor, nesta noite. Envolve-nos, Senhor, com os teus braços de amor, com os teus cuidados, Pai, com o teu zelo, Senhor, sobre as nossas vidas, Pai. Nós queremos receber do teu cuidado, Pai, do teu amor. Ah, Senhor amado, nos esconde, Pai, debaixo das tuas mãos potentes, em nome de Jesus, e nos livra, Senhor. Nos livra, Senhor amado, de todo mal, Pai, em nome de Jesus. Aleluia. Meus Glória irmãos, a Deus, aleluia. Meus irmãos, vamos agora, em nome de Jesus, levantar um clamor. Nós recebemos a notícia que um parente nosso, uma prima minha, que mora lá no Paraná, ela está com Covid e está, parece, com sintomas graves. Ela, o seu esposo, seus filhos, né? Então, tem alguém que está aqui enfermo, que está desanimado, que está se sentindo oprimido, atormentado, sente que o inimigo está se levantando? Tem alguém aqui em nosso meio? Nós vamos orar agora. Nós cremos que o nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém. Nós cremos que no nome de Jesus curaremos os enfermos, expulsaremos os demônios. No nome de Jesus falaremos novas línguas. É no nome de Jesus que sinais e maravilhas vão acontecer. Então use a tua fé, meu irmão. Deus colocou fé no teu coração. Então use a tua fé nesta hora. Levante as suas mãos o mais alto que você puder. Toque no trono de Deus. Você não está na presença de homens, você está na presença de Deus. Reverência ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Pai querido, em nome de Jesus Cristo nós oramos nesta hora. Como a tua igreja, somos sacerdócio real, somos nação santa, somos povo eleito exclusivo do Senhor, somos teus filhos. E é em nome de Jesus, aquele que era o unigênito filho, mas que agora se tornou o primogênito dentre muitos irmãos, em nome de Jesus o Nazareno, nós expulsamos agora todo demônio, todo espírito imundo que tem colocado setas, desânimo, que tem esfriado, que tem colocado intriga, divisão, em nome de Jesus caia por terra. Nós oramos agora pela Valéria, pelo Márcio, seus filhos, aonde eles estão lá no Paraná, Senhor. Nós sabemos que o Senhor tem poder para visitá-los agora mesmo. Tem misericórdia deles, Senhor. Restaura a saúde, Senhor. Levanta eles, que este vírus, que essa infecção no sistema respiratório venha sair em nome de Jesus. Traz cura, Senhor. Traz cura, Senhor. Um dos teus nomes é Jeová Rafá, o Deus que cura, o Deus que sara, em nome de Jesus. Nós cremos no teu poder. Nós cremos que o Senhor continua operando milagres, e é o que nós te pedimos agora, Senhor. A tua igreja ora, a tua igreja clama, Senhor.
Faz o milagre, Senhor, cura eles completamente e reaviva, Senhor, ó Pai, esta igreja, este povo, que todo desânimo fique lá fora, que aqui esteja, Senhor, somente aqueles que são ministros de labareda de fogo, que fiquem aqui, Senhor, aqueles que realmente são cheios do Teu Espírito, é o que eu te peço em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Vamos continuar adorando, lembrando que foi com adoração, com louvor, com brado de vitória, com som de trombeta que as muralhas de Jericó caíram por terra. Então vamos continuar adorando ao Senhor. Digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. E nós te adoraremos, Senhor. Aleluia. Está vestido do arco-íris, sons de trovão, luzes, relâmpagos, louvores, honra e glória, força e poder para sempre, ao único Rei eternamente. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Jesus, aleluia. Jesus, glória a Deus, aleluia, Senhor. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Aleluia. Jesus, Jesus. Santo, santo é o Senhor. Glória, glória ao Senhor. Glória a Deus, aleluia. Estás assentado em seu trono. Oh, aleluia, 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 aleluia. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome.
Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa água viva. Ao eterno Rei Jesus, misteriosa água viva, passa aqui nesta noite, água viva do Senhor, aleluia, curando, restaurando, levantando cada um, Senhor, em nome de Jesus, aleluia. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. E nós te adoraremos, Senhor. Recebe a nossa adoração, Pai, nesta noite. Em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Vamos adorar agora ao Senhor através das nossas ofertas. Amém? O Senhor é digno do louvor que sai dos nossos lábios. O Senhor é digno do nosso tempo, da nossa dedicação e também dos recursos financeiros, até porque nós só temos recursos financeiros porque o Senhor tem nos dado. Amém. O Senhor tem suprido as nossas necessidades. O Senhor tem nos abençoado. Então aqui está o ofertório. Você pode trazer a sua oferta enquanto estivermos ministrando, adorando ao Senhor. Estenda o seu louvor, a sua adoração através das ofertas generosas, aquilo que o Senhor colocar no teu coração. Glória. Honre ao Senhor com os teus bens. Com alegria, vamos louvar ao Senhor, com palmas. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus para nós, tomamos posse, é nossa herança. Toda a vida, todo o poder, tudo que Deus tem para dar. Abrimos nossas vidas para receber, nada mais nos resistirá. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Bem maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Tudo que
direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus para nós, tomamos posse, é nossa herança. Toda a vida, todo o poder, tudo que Deus tem para dar. Abrimos nossas vidas para receber, nada mais nos resistirá. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Aleluia. Honre o Senhor com todos os seus recursos, com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Seus celeiros ficarão plenamente cheios e seus barris transbordarão de vinho. Provérbios 3, 9 ao 10. Maior Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. bem Maior é o que está em nós do que o que está no mundo, bem maior. Glória a Deus, aleluia. O Senhor é maior, aleluia. Pode se assentar. Queria passar os avisos rapidamente, antes da mensagem. Vai estar no telão, irmão Rafael? Não? Bom, só lembrando, todos os domingos nós temos cultos de celebração às 19 horas, 7 horas da noite. Todas as terças-feiras à tarde, 3 horas da tarde, nós temos reunião de mulheres. Todas as quartas-feiras nós temos reunião de oração, tudo nesse salão. Reunião de oração às 7 horas da noite, 19 horas. E quinta-feira nós temos estudo bíblico, também às 19 horas aqui nesse salão, 7 horas da noite. Estamos estudando o Evangelho de Mateus. Lembrando que o próximo sábado, nós estamos procurando fazer isso uma vez por mês, pelo menos. Nós vamos ter oração e jejum aqui no salão. Sábado que vem, das 8 ao meio-dia, oração e jejum. Venha se separar, se consagrar, se esvaziar da sua carne e se encher mais do Espírito Santo de Deus. Amém? Não sei se você percebeu, mas a seara lá fora é grande. Está faltando ceifeiros, está faltando trabalhadores. E para trabalhar na obra de Deus, meu irmão, nós precisamos ser revestidos de poder. Precisamos ser pessoas consagradas, santificadas. Não podemos levar de qualquer maneira. Não podemos sair achando que é uma brincadeira. Não é uma brincadeira. Lidar com o mundo espiritual é coisa séria. Jesus disse que a caça de demônios que só saem com oração e jejum. Então venha, participe, ore, jejue, e que isso não fique limitado apenas a esta reunião, mas que você tenha o hábito de jejuar, se consagrar ao Senhor. Amém? Esses são os avisos. Agora vamos para a palavra, para a mensagem. Queria que você abrisse a sua Bíblia. Vai aparecer ali no telão também. No Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 28. Versículo 28 diz assim: não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Amém? Amém. Semana passada nós pregamos o que sabemos sobre o céu. Aqueles que estavam aqui lembram, né? Na Bíblia nós não temos todos os detalhes, as minúcias sobre como vai ser quando iniciarmos de fato, tomarmos posse da vida eterna, depois da nossa vida, depois que acabar a nossa vida, depois da nossa morte. Nós não sabemos como vai ser, sabemos que vai ser algo glorioso.
sabemos que não haverá dor, não haverá morte, não haverá choro. Nós sabemos que seremos como Jesus, veremos o Senhor como Ele é. E aí vai, é uma lista de benefícios que teremos. Não vamos ter lembranças ruins, não vamos ter mágoas, brigas, violência, morte, nada disso. Então tudo isso foi falado semana passada. E eu disse que poderia em uma oportunidade falar também sobre o que sabemos sobre o inferno. Então uma continuação da semana passada. Hoje, um tema difícil, pouco pregado, mas de muita importância. Nós não sabemos também todos os detalhes de como será o inferno, mas aquilo que nós sabemos pela palavra, vamos tentar transmitir para que você fique ciente. Então, nós lemos aqui o Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 28. Aqui não está falando nenhum detalhe sobre como será o inferno, mas Jesus está falando que nós não devemos temer aqueles que ameaçam matar o nosso corpo. Quantos têm medo aqui da violência em São Paulo? Ou da violência no Rio de Janeiro, por exemplo? Tem muita gente que pensa que pisou no Rio de Janeiro já vai ser baleado. Tem outros que pensam que na capital de São Paulo é assim também, né? Pisou na capital, pronto, vai ser baleado, vai ser assaltado. Não é bem assim, mas se você conversar com um policial, se você for em um hospital, na área de emergência, você vai ver que tem bastante gente que entra lá baleado, tem bastante ocorrência, de fato, de assalto, de tentativa de assassinato, e aí vai, né? Então isso nos amedronta. Tem muita gente que vive com medo de ser assaltado, com medo de tomar um tiro, com medo de ser sequestrado, com medo de ser torturado, enfim. Mas a raiz de tudo isso é o medo da morte. Todo mundo tem medo de morrer. Mesmo aquele que fala assim, não, eu sou cristão, eu sei que quando eu morrer eu vou para o céu. No fundo, quando chega na hora do risco, dá aquele friozinho na barriga, né, que você fala assim, bom, eu sei que vai ser bom, eu sei que vou para o céu, mas é o medo do desconhecido. É o medo de nós passarmos por uma experiência que a gente nunca passou. Não é? Então a morte causa medo em todos os seres humanos. Não há um ser humano que possa dizer, eu não tenho medo da morte. Por mais que diga, na hora que alguém aponta uma arma para a cabeça dessa pessoa, aí ele vai perceber que ele tem sim medo da morte. Né? Salvo as exceções, pode ter uma ou outra pessoa, a maioria tem muito medo da morte. Tem medo de pessoas ruins, de criminosos, de assassinos, de homens violentos. Não é? Todo mundo tem medo. Então Jesus ele está nos ensinando que vocês não tenham medo daqueles que podem matar apenas o corpo. Antes temam aquele que tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Então Jesus está falando de quem? De quem que Jesus está falando? Quem é que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno? Deus, o diabo. Quem acha que é o diabo, levanta a mão. Quem acha que é Deus, levanta a mão. Quem não acha nada? Meus irmãos, alguns podem ter aquela visão influenciada por filmes, desenhos, de que o inferno é o reino do diabo. E o diabo, ele tem um tridente, ele tem um trono, e ele fica lá só rindo, esperando as pessoas chegar lá, e é como se ele estivesse governando, como se ele fosse o criador do inferno, e como se ele estivesse se divertindo com o inferno. Nós vamos aprender hoje que isso não é uma verdade. Claro que pela resposta de vocês, eu sei que vocês já estão vacinados quanto a isso, vocês têm consciência de que, por mais difícil que pareça, foi Deus que criou o inferno. E criou primeiramente para Satanás e os demônios, os anjos caídos. E depois criou também para os incrédulos, aqueles que não creem em Jesus. E como que as pessoas concluem, quando você sai aí fora e começa a perguntar para as pessoas, fala assim, você vai para onde quando você morrer? Não, eu vou para o céu, porque eu não fumo, eu não bebo, cada um dá uma lista de coisas que não faz, né? Mas esquece de lembrar que, às vezes, aquilo que ele diz que não faz, não vai torná-lo digno do céu, porque vai ter um monte de pecado que ele comete, que ele faz, que o torna réu do inferno.
Então, somente pela graça e somente pela fé que uma pessoa escapa da condenação do inferno e vai para a eternidade com Deus. É a única forma. Então, nós podemos concluir que, olhando para o Brasil, assim, né? Um país que está cercado de corrupção, injustiça, imoralidade, não é? É difícil a gente acreditar que o Brasil inteiro vai para o céu. Tem gente que pensa isso. Não, o Brasil vai subir, o Brasil inteiro vai para o céu. Até porque o Brasil, na sua maioria, é tudo cristão. 70% dos brasileiros ou mais são ou católicos ou evangélicos ou espíritas, né? Tanto católico como evangélico como espírita, crê em Jesus, cada um da sua maneira, mas crê, pelo menos em parte da Bíblia. Então, a maioria vai dizer, eu vou para o céu, claro, todo mundo vai para o céu. Mas não é isso que a Bíblia diz. Então, fé, ela precisa ser acompanhada de arrependimento, regeneração. Jesus disse que quem não nascer de novo jamais herdará o reino de Deus. Para herdar o reino de Deus, você precisa da fé, sim, mas é uma fé que é acompanhada de regeneração, transformação, arrependimento, mudança de mente, mudança de comportamento. Você era de um jeito e agora que você vem para Cristo, a sua vida é mudada, transformada, e agora você começa a imitar a Jesus. Aí você se torna um cidadão dos céus, escapa da condenação do inferno, da ira de Deus, que vai sim ser derramada e descarregada sobre toda a terra, sobre todos aqueles que não creem no Senhor, o Filho de Deus. Então, meu irmão, se nós precisamos ser salvos, nós até falamos semana passada, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nós precisamos ser salvos do quê? Se não existe inferno, como alguns pensam, muitas vezes a gente começa a conversar com as pessoas e fala assim, não, o inferno é aqui, não é? Já ouviram alguém falar isso, que o inferno é aqui na terra? Quantos já ouviram? Inferno é aqui. Olha quanto sofrimento que existe aqui, quanta injustiça. Então o inferno é aqui. Tá, e depois da morte? Depois da morte acabou. É o que muitos pensam. Seria menos ruim, menos pior se isso fosse verdade, mas não é verdade. Então, se nós precisamos ser salvos, é porque estamos em perigo. Só precisa ser salvo quem está em perigo. Amém, Rose? Alguém que não está em perigo precisa ser salvo? Precisa ser salvo quem não está em perigo? Não. Só precisa ser salvo quem está em perigo. Então nós fomos salvos porque estávamos em perigo. Em perigo do quê? Em perigo de ir para o inferno. Davi disse, em pecado me concebeu minha mãe. Em Romanos capítulo 3 diz, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Então nós já nascemos, também diz, o salário do pecado é a morte. Então nós já nascemos com a natureza pecaminosa e já nascemos condenados ao inferno. Essa que é a verdade. Aí você fala, nossa, mas às vezes a pessoa nem fez nada tão grave assim, mas diante de um Deus justo, um Deus santo, qualquer coisinha que você faça, meu irmão, vai ferir a sua santidade, vai acender a ira de Deus. A Bíblia diz que se você guarda 9 mandamentos e você não guarda um, você invalidou todos os outros 9 que você guardou. Porque o nosso Deus é santo, o nosso Deus é justo, e jamais o ser humano vai conseguir atingir o padrão de santidade exigido por Deus. É por isso que nós precisamos crer em Jesus, porque Jesus atingiu o padrão que Deus exigia. E crendo nele, nós recebemos aquilo que só ele teria direito de receber, a vida. E por isso que ele acabou recebendo a condenação no nosso lugar, a culpa no nosso lugar, para que a nossa culpa fosse removida. Isso é o Evangelho, amém? Quem crê no Evangelho será salvo. Estávamos mortos, perdidos em nossas transgressões, estávamos condenados ao inferno, éramos merecedores da ira. Mas Jesus tomou sobre si a nossa culpa, a nossa maldição, levou os nossos pecados, a condenação que era para nós recebermos, Jesus levou no nosso lugar. Então, quem crê em Jesus, a única coisa que Deus exige é: creia no meu Filho, creia em Jesus, e você será salvo. Salvo do quê? Salvo do inferno. Amém? Ficou claro?
Então, nós vamos entender nessa noite que o inferno foi sim criado por Deus. O inferno foi criado para o diabo e os demônios. O inferno foi criado para os incrédulos. E o inferno é justo. Alguns podem pensar assim: nossa, mas precisava ter o inferno? Não podia ser um outro tipo de castigo, um outro tipo de punição? Parece meio injusto da parte. Não, não é injusto. Injusto é um Deus santo que permite o seu filho. Ele envia o seu filho para morrer no lugar de um monte de pecador como eu e você. E ele fez isso por amor a mim e a você. É injusto, né? Jesus morrer no nosso lugar. Era para nós estarmos lá naquela cruz, mas ele foi no nosso lugar. Então, meu irmão, quem não crê em Jesus, quem não crê no sacrifício de Jesus na cruz, o mínimo que merece é o inferno. Essa que é a verdade. A gente já merecia o inferno, né? O que a gente não merecia é a vida eterna. Por isso que vem a graça. O que é graça? Alguém já ouviu falar do conceito do que é graça? Favor imerecido. Então a graça é um presente que você recebeu sem merecer. Agora, se eu e você fosse para o inferno agora, seria justo, porque nós merecemos. Somos pecadores, nos afastamos de Deus, desobedecemos a Deus. Não é? Mas pela graça nós fomos salvos. Então precisamos crer em Jesus, é pela fé. Creia em Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. É a promessa do Senhor. Creia no Senhor Jesus, Ele morreu por você. Era para você estar naquela cruz, era para você estar no inferno, mas Jesus morreu no seu lugar e te deu a vida eterna. Então o inferno é justo. O inferno é um lugar de sofrimento e o inferno é um lugar eterno. É tudo isso que nós vamos aprender nessa noite. Alguns também falam assim: nossa, precisava ser eterno. Não podia ser uns 10 anos no inferno, já estava bom? E aí eu vi uma explicação tremenda, que foi o seguinte: pecar diante de um Deus eterno te leva a merecer nada mais, nada menos do que um castigo eterno. E a Bíblia de Gênesis e Apocalipse alerta e avisa o povo de Israel, depois o povo de Deus, que existe um castigo eterno para aqueles que vivem na desobediência. Portanto, tema a Deus, arrependa-se do seu pecado, porque há chance, há esperança para você escapar do castigo eterno. O castigo é eterno, porque nós ferimos a santidade de um Deus eterno. Amém? Mateus 25, 41, vamos pedir o auxílio do irmão Rafael. Mateus 25, 41. Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículo 41. Jesus está dizendo, tá? Palavras do Senhor Jesus. Diz assim: então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Amém? Você, meu irmão, que está envolvido com política, cuidado, não interprete esse texto errado, tá? Ele não está falando para quem é de esquerda na política, que são os malditos que vão para o fogo eterno. Pode ter muitos que são, sim. Mas Jesus não estava falando de política, ele estava falando sobre o contexto aqui, era aqueles que não ajudaram. Ele diz: tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber. Só a gente voltar um pouquinho. Olha o que diz no versículo 38. Não, melhor, 35, irmão Rafael. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e vocês me deram de beber, fui estrangeiro e vocês me acolheram, necessitei de roupas e vocês me vestiram, estive enfermo e vocês cuidaram de mim, estive preso e vocês me visitaram. Então os justos lhe responderão: Senhor, quando te vimos com fome te demos de comer, ou com sede te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos, ou necessitado de roupas e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? O rei responderá: digo-lhes a verdade, o que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Aqui Jesus está falando sobre aqueles que vão entrar no céu. Depois
que são os que estão à direita. Depois ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Pois eu tive fome e vocês não me derem de comer. Tive sede e nada me deram para beber. Fui estrangeiro, vocês não me acolheram. Necessitei de roupa e vocês não me vestiram. Estive enfermo e preso, vocês não me visitaram. Eles também responderão: Senhor, quando que nós te vimos com fome ou com sede, ou estrangeiro, ou necessitado de roupas, ou enfermo, ou preso e não te ajudamos? Ele responderá: digo-lhes a verdade, o que vocês deixaram de fazer, alguns destes mais pequeninos também a mim deixaram de fazê-lo. Amém? Então Jesus está dizendo, quem ama o próximo na prática e ajuda, seja com alimento, com roupa, cuidando das suas enfermidades, das suas feridas, praticando a justiça, socorrendo os necessitados, são os que estarão à direita de Deus e vão ouvir: entra na alegria do teu Senhor, entra na vida eterna. E os que estiverem à sua esquerda, o Senhor vai dizer: apartai-vos de mim para o fogo eterno. Então lembra que eu falei que o inferno é eterno? Não sou eu que inventei isso. Eu não gostaria disso. Eu sei que existem alguns pregadores que negam a eternidade do inferno. Tem alguns que pensam assim: não, isso é muita coisa, eternidade é muita coisa. Vai ser só por um período, depois vão ser aniquilados, vão desaparecer. Mas Jesus falou, é eterno. Malditos, entrem no fogo eterno. É um fogo que foi preparado não para as pessoas, em primeiro lugar foi preparado para o diabo. É o que diz lá no versículo 41, volta lá, irmão Rafael. Versículo 41, preparado para o diabo e os seus anjos. Que anjos? Os anjos do diabo, os anjos caídos, os demônios. Então, o fogo é eterno. O castigo é eterno. E quem vai ouvir da boca do Senhor: maldito, apartem-se de mim para o fogo eterno, são aqueles que negam ajuda aos necessitados, que não amam o próximo verdadeiramente. Pode até dizer que ama: eu te amo em Cristo Jesus, mas se vê alguém passando necessidade e não ajuda, é porque não entendeu a mensagem do Evangelho. É porque talvez é aqueles que são convencidos, mas não convertidos. Existe uma diferença entre ser convencido, e em todas as igrejas pode existir gente que é convencida: eu estou salvo, eu estou garantido, porque venho para a igreja todo domingo, eu faço oração, eu canto louvor, mas não faz o bem ao próximo, é egoísta, guarda ódio, rancor no seu coração. Então você não entendeu, você não está exercendo a verdadeira fé. A verdadeira fé, ela é acompanhada de boas obras. O apóstolo Tiago diz: que adianta você ter fé se você não tiver boas obras? Que adianta você ter fé, você vê alguém precisando de roupa, você não ajuda, a sua fé é morta, não vale nada. A fé viva, a fé que salva, a fé que realmente leva alguém a entrar no céu, é a fé que é acompanhada de atitudes que beneficiem o próximo. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E eu creio que cada um de vocês tem esta fé. Eu creio que quando alguém precisar da sua ajuda, você vai estender a tua mão para ajudar, porque Jesus disse: quando você faz a esses, é a mim que você está fazendo. E quando você nega ajuda a esses, é para mim que você está negando. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. É o que disse o Senhor. Claro que a gente sabe que tem situações, eu já experimentei situações, em que você tem a certeza de que uma pessoa está pedindo dinheiro, por exemplo, para usar droga. Você já conhece a pessoa, você já sabe que a pessoa vai sair dali, virar as costas para você e vai numa boca de fumo comprar droga. Então, nesses casos, você não deve ajudar. A ajuda que você poderia dar seria talvez uma assistência psicológica, um tratamento, indicar ele para alguma clínica de reabilitação. Se realmente estiver com fome, você vai lá, dê o alimento, certifique-se que ele vai comer. Amém? Temos que ser astutos como a serpente, né? E simples como a pomba. Temos que usar de sabedoria e prudência também. Mas não podemos usar isso como uma desculpa. Fala assim: não, eu não vou ajudar porque esse aí tem cara que vai usar droga. E daí, de repente, para nós, todo mundo vai usar droga, todo mundo vai beber. Não, nós temos que ajudar. Vamos nos certificar. Se a pessoa precisa de ajuda, ajude o próximo, para que você seja como aqueles que estarão à direita do Senhor e ouvirão: entra na alegria do Senhor. Então, só pelo texto de Mateus 25, 41, nós já
Nós já descobrimos que o fogo é eterno e que foi preparado para o diabo e para os demônios. Em Marcos 9:47, Jesus também falando, aí ele está falando daqueles pecados que a gente comete com os olhos, com as mãos, as nossas atitudes, os nossos pensamentos, aquilo que a gente olha. Lembrando que muitas vezes toda atitude errada começa com um pensamento, começa com um olhar, e aí acaba evoluindo para uma atitude. Marcos 9:47 diz: e se o teu olho o fizer tropeçar, arranque-o. É melhor entrar no reino de Deus com um só olho que tem dos 2 olhos e ser lançado no inferno, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. O verme não morre e o fogo não se apaga. Hoje nós vamos aprender então sobre algumas coisas que a Bíblia nos conta sobre o inferno. E você percebeu que até aqui só teve palavras de Jesus. Alguns dizem que Jesus falou mais do inferno do que do céu, porque Jesus queria amedrontar as pessoas, Jesus queria assustar e manipular as pessoas. Não, ele simplesmente queria, como um bom amigo, avisar, alertar. Muitas vezes nós somos como cegos, irmãos, somos como cegos. O Senhor está vendo lá na frente. A gente é como uma criança. Uma criança, ela não vê as consequências de tudo aquilo que ela faz. Você está olhando, menino, tira a mão daí que você vai se queimar. E o menino está querendo colocar a mão no forno, brincando, dando risada. Ai, que legal. E está querendo pôr a mão no fogo. E a mãe fala, o pai fala, tira a mão daí, menino, você vai se queimar. Ah, não, eu estou brincando, não tem nada não. Tira a mão daí que você vai. Olha que você... Aí ele vai lá e teima, e insiste, põe a mão no forno lá e se queima. Aí começa a chorar. Mas eu avisei. E tem alguns pais que são mais severos que tá vendo que o menino vai pôr a mão no fogo, já dá um tapa na mão, tira a mão daí, menino. Aí a criança vai chorar, você não me ama, você me bateu. Não, mas eu te bati, você sentiu uma dor, para você não sentir uma dor maior. Assim é o nosso Deus. Muitas vezes Ele castiga os seus filhos, muitas vezes Ele disciplina os seus filhos, porque Ele quer nos poupar de uma dor e um sofrimento muito maior do que a dor da sua correção. Amém? Então, lá no inferno é o lugar onde o verme não morre e o fogo não se apaga. Uma vez eu ouvi um pregador dizer o seguinte, que, então ele está querendo dizer que nas traduções original existe Sheol, existe Hades, existe Geena, existem vários termos para falar sobre o inferno. E na verdade, naquela época existia um grande lixão em Israel, era um lugar em que o fogo ficava sempre aceso, eles jogavam o lixo, e como jogava lixo todo dia, era dessa forma que eles eliminavam o lixo, então o fogo não se apagava nunca, e sempre tinha bichinhos ali, formavam mosca e tinham bichinhos. Nossa, parece uma explicação boa, faz sentido, né? Parece uma definição para que a gente não acredite que o inferno é eterno. Mas, meu irmão, você vai ver por outros textos, além dos textos que nós já lemos até aqui, que Jesus estava falando sim de algo que vai acontecer após a nossa morte, após esta vida aqui. Você vai entender que de fato o castigo ele vai durar para sempre. Então por isso a urgência, a necessidade de se pregar o evangelho o mais rápido possível ao máximo de pessoas possíveis, porque basta a pessoa crer no Senhor Jesus, se arrepender dos seus pecados, que ela vai escapar desse castigo eterno e vai para um lugar de prazer eterno. Então, o lugar mais bonito, a experiência mais prazerosa aqui nessa terra não se compara ao prazer que nós vamos ter lá na glória. E em contrapartida, o sofrimento pior que alguém possa sofrer aqui não se compara ao sofrimento que as pessoas vão ter lá no inferno. Então o inferno é real, Jesus falou bastante sobre o inferno, alertou o seu povo. Alguns também dizem o seguinte, essa história de inferno é teoria da Igreja Católica, que há muitos anos criou esse conceito para manipular as pessoas, para pedir dinheiro para as pessoas, e as pessoas amedrontadas acabavam ficando nas mãos desses líderes religiosos. Então foi uma coisa criada pela igreja. Não, meu irmão. Foram palavras do Senhor Jesus. Palavras do Senhor Jesus. Os apóstolos também falaram, e nós vamos ver principalmente no Apocalipse. Nós cantamos aqui a canção do Apocalipse, né? Que fala da eternidade. Em Apocalipse nós vemos muitos textos falando sobre a seriedade,
a realidade do inferno e como é o sofrimento lá no inferno. Apocalipse 20, verso 10. Te avisar do perigo, meu irmão, é uma oportunidade de você escapar dele. Se você não souber do perigo, não há chance nenhuma de você escapar. Apocalipse 20, verso 10, diz o seguinte: o diabo que as enganava foi lançado no lago de fogo que arde com enxofre, onde já haviam sido lançados a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite para todo. Então, lembrando, para aqueles que têm a definição que o diabo é um gerente do inferno, que o diabo é o governador do inferno, não. O diabo vai ser o principal réu do inferno, o principal a sofrer no inferno, o primeiro a sofrer lá no inferno vai ser o próprio diabo. Então, nós entendemos pelo texto base, não temam aqueles que têm o poder de matar apenas o seu corpo físico. Antes temam aquele que tanto pode fazer sofrer a sua alma como o seu corpo no inferno. Então, nós entendemos aqui, por esse texto de Apocalipse, que o diabo vai ser lançado nesse lago de fogo, que arde com enxofre. A besta, o falso profeta, a trindade satânica, todos eles vão sofrer no lago de fogo. E eles serão atormentados dia e noite, não serão aniquilados, para todos sempre. Para todos sempre. Apocalipse 20, verso 14, um pouquinho depois, diz o seguinte: então, para aqueles que acham que, não, só está falando do Hades, né? O Hades é diferente, o Hades pode ser, e o Sheol a Bíblia pode estar falando do mundo dos mortos, da sepultura, pode. Mas olha aí o que vai acontecer com o Hades. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Eu já preguei aqui alguns cultos passados sobre a primeira e a segunda morte. Alguém está lembrado que eu preguei sobre a primeira e a segunda morte? E que existe uma forma de você escapar da segunda morte, que é morrendo para você mesmo, negando a você mesmo. Se você quiser viver aqui na terra, Jesus disse, aquele que quiser salvar a sua vida, vai perder a vida, mas aquele que perder a sua vida, que abrir mão, que for desprendido da vida terrena, vai achar a vida eterna. Amém? Então, olha aí, no versículo 15. O primeiro versículo 14 fala que o lago de fogo é a segunda morte. O próprio Hades vai ser lançado, a morte vai ser lançada no lago de fogo. Versículo 15. Se o nome de alguém não foi encontrado no livro da vida, este foi lançado no lago de fogo. Então, além da morte, além do Hades, além do diabo, da besta, do falso profeta, todos aqueles que não têm o seu nome escrito no livro da vida também irão para esse lago de fogo. No capítulo 21, versículo 8, em Apocalipse, lembrando que quem escreveu Apocalipse foi o apóstolo João, na ilha de Patmos. Ele estava preso na ilha de Patmos e ele recebeu a revelação do Senhor sobre os últimos dias, sobre o juízo final. E olha o que ele diz: quem vai para lá na prática? Quem são as pessoas que vão para lá? Apocalipse 21, verso 8 diz: mas os covardes, em algumas traduções fala sobre tímidos, mas o texto original fala sobre covarde, aquele que na hora que chegar, na hora do momento, do desafio, que alguém pedir para você negar Jesus, testar a sua fé, você for lá e negar a sua fé. Então é esse tipo de covarde, não é qualquer tímido, porque senão está cheio de gente tímida, né? E fala assim, meu Deus, os tímidos vão para o inferno. Não. Está falando de um tipo de covardia relacionada a negar a Jesus. Então os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras
e todos os mentirosos. O lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. De novo, esta é a segunda morte. Não tema a primeira morte, todos nós vamos passar, a não ser que Jesus volte. Tema passar pela segunda morte, porque essa não vai ter volta. A primeira morte, para nós que cremos no Senhor, é só o início da nossa vida. É o passaporte para a vida eterna. Agora, para quem não crê, a primeira morte é o passaporte para a segunda morte, que é o castigo eterno, o lago de fogo. Então, quem vai para lá? Aqueles que praticam essa lista de coisas, mas é claro, não se limita a isso. Quem vive na desobediência. Lembrando que, possivelmente, nós cometemos esses pecados ocasionalmente no passado e alguns cometem no presente, não é? Pode ser que, de repente, essa semana você cometeu uma mentira. Alguns dizem, usam até o exemplo de Abraão, que contou uma meia-verdade, disse que Sara era, na verdade, irmã, e sendo que, na verdade, era esposa. Aí tem um texto que fala que ela era irmã por parte de pai, e era também esposa, então ele só omitiu uma parte. Então, existem casos na própria Bíblia que alguns homens mentem para salvar alguém, enfim. Então, pode ser que você fale assim, eu cometi uma mentira, eu falei uma mentira, significa que eu menti, então eu já estou condenado ao inferno? Não, não é isso. Mas se você não crê no Senhor Jesus, se você não se arrependeu dos seus pecados, não reconheceu que é um pecador que precisa da graça, que precisa do sangue de Jesus, se você não luta contra o pecado, se você vive entregue, mergulhado no pecado, porque lá em 1 João fala que existe uma diferença entre pecar. Se pecarmos, temos um advogado, o justo. Ele nos defende diante do Pai. Se alguém disser que não tem pecado, está se enganando, está mentindo. Mas lá na frente ele vai dizer, porque todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Então tem uma diferença de pecar ocasionalmente. Você está naquela luta ali, estou lutando para não pecar, mas aí pode ser que você comete um deslize. Aí você pecou, opa, Senhor, me perdoa, me arrependo novamente, tem misericórdia de mim, passa do teu sangue, está perdoado. Agora, tem outros que não lutam contra o pecado, se entregam ao pecado, mergulham ao pecado, vivem na prática do pecado. É para esses que Jesus está falando. O lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Tem um personagem também, tem um apóstolo na Bíblia que se chama Judas. Você sabe que existe uma carta de Judas na Bíblia? Tem muita gente que não sabe. Mas não é o Judas Iscariotes, é o Judas Tadeu. Jesus teve 2 Tiagos, 2 Simãos e 2 Judas entre os 12 apóstolos. Nós aprendemos isso no estudo bíblico, estudando o Evangelho de Mateus. Então esse Judas aqui não é o traidor, é o Judas Tadeu. Judas capítulo 1, versículo 7. Aliás, Judas só tem um capítulo mesmo, Judas 1, verso 7 fala o seguinte: de modo semelhante a estes, Sodoma e Gomorra e as cidades em redor se entregaram à imoralidade e às relações sexuais antinaturais, estando sob o castigo do fogo eterno. Eles servem de exemplo. De novo está falando sobre o castigo do fogo eterno. E quem vai? Aqueles que praticam imoralidade e relações sexuais antinaturais. Não é? Daqui a algum tempo pode ser que a gente seja proibido de falar sobre isso que eu estou falando aqui agora. E se eu falar de maneira clara, possivelmente esse vídeo vai até sair do ar, possivelmente a gente pode sofrer algum boicote, alguma censura por parte da rede social. Mas vocês entendem de quem a Bíblia está falando, de quem o apóstolo Judas, inspirado pelo Senhor, está falando. Quem se entrega à imoralidade e relações sexuais antinaturais, fora daquilo que é a natureza, para estes está reservado o castigo do fogo eterno, e eles servem de exemplo para nós. Mateus 25, verso 45 até o 46, porque aqui ele vai falar tanto do castigo como do benefício daqueles que são obedientes, da vida eterna. Ele responderá: digo-lhes a verdade, o que vocês deixaram de fazer a algum desses mais pequeninos, também a mim deixaram de fazê-lo. E estes irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Então
Então foque o versículo 46, amado irmão. Quem deixa de ajudar os pequeninos, os fracos, os necessitados, os que clamam por socorro, eles irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Então, é certo que todos irão enfrentar a eternidade. Após a morte, depois dessa vida, todos irão enfrentar a eternidade. Uns vão sofrer o castigo eternamente e outros vão desfrutar da salvação, da vida eterna. Tem um profeta no Antigo Testamento, o profeta Daniel, que também fala, olha que interessante. A gente costuma dizer que no Antigo Testamento não se fala sobre céu e inferno. Eles falam sobre terra prometida, Canaã, e fala sobre sepultura. Pouco fala, ou quase nada fala sobre o inferno. Mas olha o que Daniel, lá no Antigo Testamento, Daniel capítulo 12, versículo 2, diz. Ele está falando das pessoas que já morreram, porque Daniel também é um livro escatológico, também é um livro que fala sobre as últimas coisas, os últimos dias. E olha o que ele diz no capítulo 12, versículo 2: multidões que dormem no pó da terra acordarão, ou ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e para o desprezo eterno. Olha o que Daniel está dizendo, o Senhor está dizendo pela boca de Daniel. Aqui a palavra inferno quase não é usada. É usada no Antigo Testamento a palavra Sheol, mundo dos mortos, sepultura, né? Então alguns pensavam assim, morreu, vai ficar na sepultura, vai ficar lá, enterrado, ou sepultado numa caverna. Mas Daniel fala que vai chegar um dia em que aqueles que dormem no pó da terra vão acordar, vão ressuscitar. Uns vão ressuscitar para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Então nós já podemos entender que no inferno vai ser um lugar de vergonha e de desprezo, que vai durar 2 anos, 5 anos. O que diz aí? Desprezo eterno. E eterno, é para sempre. Então no inferno, você que muitas vezes fala assim, eu tenho vergonha de falar de Jesus, não é? Dá uma vergonha. Você vai saber o que é vergonha quando você chegar lá no inferno. Eu não quero isso, Jesus não quer, Deus não quer que você vá para o inferno. Porque se você for lá sim, você vai enfrentar a maior vergonha, como você nunca sentiu antes. E desprezo. Pensa, muitas vezes a gente não se sente mal quando a gente é desprezado pelas pessoas. Agora imagina ser desprezado pelo próprio Deus. E lá é o lugar onde você vai ser desprezado e sofrerá a vergonha eterna. Hebreus capítulo 10, versículo 26. Se continuarmos a pecar deliberadamente, depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifícios pelos pecados, mas tão somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. Meu irmão, a carta aos Hebreus foi escrita para cristãos hebreus, judeus que conheciam a lei. E aí ele está dizendo o seguinte: se nós, mesmo depois de conhecer a verdade, continuarmos na lama, Jesus nos limpou, Jesus nos tirou da lama, do pecado. Se mesmo depois de conhecer Jesus a gente quiser continuar brincando com lama, com sujeira, com pecado, não tem nada não, é uma brincadeirinha, estou brincando de pecar. Está dizendo o texto aí, não sou eu que estou falando, que já não resta sacrifício pelos pecados. Ou seja, o sacrifício de Jesus não vai cobrir, não vai te purificar, porque ele só purifica quem crê. E quem crê não vive mais brincando com o pecado. Como diz Paulo lá em uma das suas cartas, né? Não usem da liberdade para dar ocasião à carne. Nós somos livres, mas não somos livres para pecar. Somos livres do pecado para fazer a vontade de Deus. Entende a diferença? Então, quem prega a graça barata, né, que a graça é tão grande, a misericórdia de Deus é tão grande, que não importa o que eu faça, eu posso continuar pecando, que o amor dele vai cobrir, o sangue dele vai cobrir. Mas se você ficar brincando com isso, mergulhado na sujeira,
já não resta mais sacrifício para os pecados, porque você está demonstrando que você não crê verdadeiramente. Você não entendeu o que é ter fé em Jesus, você não foi regenerado, você não nasceu de novo, você continua sendo a mesma pessoa, meu irmão, não resta sacrifício pelos pecados, mas tão somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. Então, alguns também não gostam de falar sobre juízo, sobre castigo. Não fala de castigo, de juízo. O Deus do Novo Testamento é um Deus bonzinho, é um Deus que é só amor. Lembra da minha pregação, Jesus, paz e amor? Jesus é só paz e amor. Não é, não. Também é fogo consumidor. Também é o justo juiz. Ele morreu como cordeiro, mas voltará como leão. Ele vai separar as ovelhas dos bodes. Ele vai separar a palha, não é? Ele vai separar o joio do trigo. O joio vai ser queimado. O trigo vai para o celeiro do Senhor. Então Jesus, ele é o príncipe da paz. Jesus é a fonte de amor inesgotável. Só que também ele é o justo juiz. Amém? Então só resta para aqueles que vivem ainda no pecado uma terrível expectativa do juízo de fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. Lucas 13, 23. Lucas 13, 23. Preste atenção. Jesus vai voltar a falar aqui. Em pessoa, Jesus. Em carne e osso. Ele ainda não tinha morrido nem ressuscitado. Alguém lhe perguntou: Senhor, serão poucos os salvos? Às vezes é a nossa dúvida, né? Será que vai ser muita gente que vai para o céu? Tem gente que fala que todo mundo vai para o céu. Tem outros que falam que vai ser bastante gente que vai para o céu. Tem gente que acha que ninguém vai, porque é tão difícil ir para o céu. Serão poucos os salvos? E ele lhes disse: esforcem-se para entrar pela porta estreita, porque eu lhes digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Quando o dono da casa se levantar e fechar a porta, vocês ficarão do lado de fora batendo e pedindo: Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, responderá: não os conheço, nem sei de onde são vocês. Versículo 26. Então vocês dirão: comemos e bebemos contigo, e ensinaste nas nossas ruas. Note que o texto aqui está falando de pessoas que já teve algum contato com Jesus. Comemos e bebemos contigo. O Senhor ensinou nas nossas ruas, nós ouvimos o Senhor mesmo ensinar. Mas ele responderá: não os conheço, nem sei de onde são vocês. Afastem-se de mim, todos vocês que praticam o mal. Versículo 28. Versículo 28. Ali, agora uma definição, nós estamos pregando o que sabemos sobre o inferno. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando vocês virem Abraão, Isaque e Jacó e todos os profetas de Deus, do reino de Deus, mas vocês excluídos. Então o que vai ter lá no inferno, conforme Jesus nos ensinou? Choro e ranger de dentes. E lá no céu? Todas as nossas lágrimas serão enxugadas. No inferno, choro e ranger de dentes. E no céu, todas as nossas lágrimas serão enxugadas. Seremos consolados. Então vale a pena ou não vale a pena crer no Senhor Jesus? Vale a pena ou não vale a pena crer que Jesus morreu na cruz no nosso lugar? É a decisão que eu e você e as pessoas lá fora podem tomar. Você quer crer? Então você tem que obedecer. Jesus disse: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Não adianta falar: eu te amo, Jesus, até mandar beijo. Tem gente que gosta de mandar beijinho para Jesus. Ai, Jesus é lindo. Mas se não faz o que ele faz, o que ele manda, se não obedece, então você não ama verdadeiramente. Você não tem fé verdadeiramente em Jesus. E quem não tem fé pode até dizer: Senhor, eu te ouvi pregar aqui na minha rua. Eu andava com você, eu ia para a igreja, mas não faz o que a Bíblia diz, não faz o que Jesus mandou. O lugar que está reservado para você é o lugar onde haverá choro e ranger de dentes. Você já viu alguém que está agoniada? Além de choro, ela começa a ranger os dentes de tanta agonia, de tanto sofrimento. Palavras do Senhor Jesus. Meu irmão, por último,
eu queria ler um texto mais longo, que é a parábola que Jesus contou. Lembrando que parábolas são histórias fictícias, mas que revelam princípios verdadeiros. Parábolas são histórias que muitas vezes são inventadas, criadas, mas que revelam princípios que são verdadeiros. Parábola do joio e trigo. Não aconteceu aquilo exatamente como Jesus falou, mas ele quis dizer que vai acontecer espiritualmente falando. Não é? E aqui ele conta em Lucas 16, versos 19 em diante, ele conta a parábola do rico e do Lázaro. Teve até uma novela na Record aí, sobre isso. Eu nem assisti, eu não costumo assistir porque normalmente não tem muita base bíblica, né? Tem um pouquinho de base e o resto eles inventam. Aí tem gente que não lê a Bíblia e fala: olha, aconteceu, eu vi, estava lá na novela. Eu falei: mas isso não está na Bíblia. Isso não está na Bíblia, eles deram uma dramatizada. Então vamos lá, vou ler só o que está na Bíblia. Lucas 16, 19. Jesus disse a parábola: havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino e vivia no luxo todos os dias. Diante do seu portão fora deixado um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, feridas. Versículo 21. Este ansiava comer o que caía da mesa do rico. Em vez disso, os cães vinham lamber as suas feridas. Chegou o dia em que o mendigo morreu e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. No Hades, onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima e viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. Então chamou-o: pai Abraão, tem misericórdia de mim, manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque eu estou sofrendo muito neste fogo. Mas Abraão respondeu: filho, lembre-se que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto que Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui, e você está em sofrimento. E além disso, entre vocês e nós há um grande abismo, de forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu, ou do seu lado para o nosso, não conseguem. Ele respondeu: então eu lhe suplico, pai, manda Lázaro ir para a casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos. Deixa que ele os avise, a fim de que eles não venham também para este lugar de tormento. Abraão respondeu: eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Não, pai Abraão, disse ele, mas se alguém dentre os mortos fosse até eles, eles se arrependeriam. Abraão respondeu: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Meu irmão, só essa parábola é uma pregação de horas e horas, horas de tantos ensinamentos, porque a parábola serve para isso, para ensinar valores do reino de Deus, princípios eternos e princípios que falam sobre a eternidade. Então havia um homem rico e havia um homem pobre. Isso significa que todo rico vai para o inferno, que todo pobre vai para o céu? Não, não é isso que Jesus está dizendo. Você vai ver em outros textos que o que faz diferença mesmo é a fé. É a fé. Se você é um rico, mas é um rico generoso, que compartilha, que reparte, porque lembra que nesse texto, o mendigo ficava na porta do rico, precisando de ajuda, e o rico não foi ajudar. Em vez do rico ajudar, eram os cães que vinham lamber as suas feridas. Então até os cães tinham mais misericórdia do que esse homem rico. O homem rico não estava nem aí para o pobre que estava lá pedindo socorro, né? Então o problema dele foi esse, não o fato de ser rico em si. E a questão do pobre, o que dá a entender é que era um pobre que sofria, mas acreditava no Senhor, tinha fé verdadeira, porque a gente sabe que não basta ser pobre para ir para o céu. Jesus não disse: aquele que for pobre herdará a vida eterna. Ele falou: não, quem crê não será condenado. Então, a condição para receber a vida eterna é crer. Possivelmente, Jesus estava dando a entender que Lázaro acreditava, tinha fé no Senhor. E foi para o seio de Abraão. Falando de maneira figurada, foi para o céu, o lugar onde Abraão está. Não é? Chegando lá, ele foi atormentado. Ele viu Abraão de longe e conversou com Abraão e falou assim: Abraão, por favor, pega uma pontinha assim, ó, pega a ponta do seu dedo,
molha um pouquinho na água e põe na minha língua para eu refrescar, porque esse lugar, eu estou sofrendo muito nesse fogo. Então o inferno é um lugar de fogo, um lugar de choro e ranger de dentes, um lugar de desprezo, de agonia eterna, é o lugar do castigo eterno, é o lugar onde o verme não morre, o fogo não se apaga. Olha quantas informações você já recebeu sobre o inferno. Semana passada você viu algumas informações sobre o céu, e hoje você está vendo a dura, a triste realidade que é o inferno. Está na palavra, é para eu e você ler, é para eu e você meditar, é para eu e você temer e tremer diante de Deus. Não vem com essa de, o perfeito amor lança fora todo medo. O medo do diabo, o medo do mundo, o medo dos obstáculos, das lutas, das tribulações. Agora de Deus você tem que ter, você tem que temer e tremer. Há muitos que dizem assim, não, temer é diferente de ter medo de Deus. Mas o texto básico que nós lemos fala, não tenha medo daquele que pode matar o corpo, antes tenha medo daquele que pode tanto matar o corpo como a alma no inferno. Então tenha sim medo de Deus, mas que a sua caminhada não seja motivada só pelo medo, tem que ser motivada pelo amor, sim, mas Deus ele tem que ser temido, e você tem que tremer diante da sua glória. Então nós vemos que nessa parábola existe um abismo entre quem estava no inferno e quem estava no céu. Então o inferno, nós podemos entender por essa parábola que tem porta de entrada, mas não tem porta de saída. E ele tentou falar assim, olha, deixa que eu ressuscite, vai lá falar para os meus irmãos, porque os meus irmãos ainda estão vivos, eu já morri, estou aqui, não estou aguentando esse sofrimento, mas deixa eu avisar meus irmãos para que eles não venham para cá, porque talvez eles estão duvidando e brincando como eu brincava e duvidava, e eu não imaginava que ia ser assim, eu não achava que ia ser assim, então deixa eu ir lá avisar. Não tem como. Então ressuscita outra pessoa para ir lá. Eles têm Moisés e os profetas. Sabe o que Abraão estava dizendo? Representando Deus. O que Deus estava dizendo nessa parábola? Eles têm a Bíblia. Porque até o Evangelho ser escrito, lembrando que o Evangelho foi escrito muitos anos depois que Cristo já tinha morrido e ressuscitado. Então, até esse momento, quando Jesus estava contando essa parábola, o que era a palavra de Deus? Era só a lei e os profetas. Era Moisés, com os 5 primeiros livros da Bíblia, os Salmos e os livros dos profetas. Então, ele estava querendo dizer o seguinte, olha, para os seus irmãos escaparem do lugar que você está, é só eles olharem para a palavra de Deus. Moisés e os profetas representavam a palavra de Deus. Que eles olhem para a palavra. Falou, não, Senhor, não. Eles só vão acreditar se um morto ressuscitar. Ele falou assim, olha, se eles não acreditam na palavra de Deus, ainda que um morto ressuscita, eles também não vão se arrepender, não vão crer. Ele quis dizer o seguinte, que a palavra de Deus é suficiente para alguém crer e se arrepender e escapar do inferno. Porque aquele que é mau, aquele que não crê em Deus, pode ver milagres, pode ver sinal, pode um morto ressuscitar, ele vai continuar sendo incrédulo. Mas aquele que de fato tem um coração quebrantado, ele vai ouvir a mensagem do Evangelho, ele vai crer, ele vai se arrepender e vai escapar do castigo e do fogo eterno, e vai reinar na glória, ele vai ver face a face, o Senhor face a face. Aleluia. Então, meu irmão, são algumas informações sobre o inferno. Tenho certeza que você não quer ir para lá. E tenho certeza que você não quer que nenhum amigo, parente seu vá para lá. Por isso, leve a sério o Evangelho. Leve a sério a vida cristã. E pregue o Evangelho. Pregue com urgência, com seriedade para aqueles que ainda não conhecem. Porque existe tanto a promessa da vida eterna, como existe também a promessa do castigo eterno. Depende da sua fé. Amém? Se coloque de pé em nome de Jesus. Eu quero voltar a falar. Se você crer no Senhor, se você obedecer ao Senhor, você terá suas lágrimas enxugadas. Você será consolado. Haverá paz, refrigério. Você vai desfrutar da plenitude do Espírito Santo de Deus. Vamos todos orar? Pai querido, em nome de Jesus Cristo, nos achegamos a Ti em oração.
Nós aprendemos pela Tua palavra, Senhor, que o inferno é um lugar real, que o inferno, Senhor, é eterno, que o inferno é o lugar onde o Senhor vai, em primeiro lugar, condenar o diabo, os demônios, o falso profeta, o anticristo, a besta. É para eles que foi criado, foi o Senhor quem criou. Nós aprendemos no texto base que nós não devemos temer os homens maus, os assassinos da nossa geração, porque esses só podem matar o nosso corpo, mas devemos temer ao Senhor, porque o Senhor é o único que pode tanto tirar a nossa vida física, como também tirar a nossa vida espiritual, nos condenar ao inferno. Então nós queremos temer ao Senhor de todo o nosso coração, nos arrepender verdadeiramente dos nossos pecados, andar no caminho estreito, negar a nós mesmos, tomar a nossa cruz diariamente e te seguir, porque somente assim seremos chamados de discípulos do Senhor, somente assim poderemos, Senhor, ó Pai, ouvir da parte do Senhor: entra na alegria, entra no descanso eterno. Aqueles que fazem o bem, aqueles que ajudam os necessitados, aqueles que socorrem os aflitos, aqueles que cuidam dos enfermos, Senhor, são esses que ouvirão do Senhor. Entra na alegria do Senhor. Então nós não queremos ser como os malditos à tua esquerda, Senhor, que ignoram o pobre, que ignoram o necessitado, Senhor, que são egoístas, que só pensam em si, só pensam nos seus benefícios, nos seus prazeres, nas suas vontades, nas suas necessidades. Não, Senhor, nós sabemos que a maior característica daquele que segue a Jesus é o amor, inclusive amai os vossos inimigos, foi o que o Senhor ensinou. Então nos capacita, Senhor, para que possamos amar até aqueles que nos fazem mal, até aqueles que tentam nos prejudicar, que nós possamos fazer apenas o bem e não o mal, que da nossa boca saia a bênção e não maldição. É o que eu te peço em nome de Jesus. Senhor, nos ajuda, Senhor, ajuda a tua igreja, a tua noiva, Senhor, para que possamos chegar naquele dia, Senhor, firmes, para que possamos estar com as nossas lâmpadas acesas, que possamos ter azeite de sobra, Senhor, que possamos, Senhor, em nome de Jesus, estar firmes nas suas promessas, que possamos estar apegados às coisas do alto e não às coisas terrenas, Senhor. É o que eu te peço em nome de Jesus, porque este mundo vai passar, tudo está passando, tudo isso aqui é um conto ligeiro, é como um sopro, somos como a relva, como a erva do campo, Senhor, que nasce e logo desaparece, mas sabemos que a nossa alma é eterna, e depende, Senhor, da nossa fé, o lugar em que queremos passar a eternidade. Então nos ajuda a crer verdadeiramente, Senhor, até a fé vem do Senhor, até a fé vem do Senhor. Aumenta a nossa fé, ajuda na nossa incredulidade, Senhor. É o que nós te pedimos nessa noite. Nós te pedimos porque nós não queremos passar a eternidade no lugar de sofrimento eterno, de castigo eterno. Nós queremos passar no lugar, ó Pai, onde não haverá dor, não haverá morte, as nossas lágrimas serão enxugadas, seremos consolados, Senhor, de toda a dor que passamos aqui na terra, Senhor. É neste lugar que nós colocamos o nosso tesouro, Senhor. Como diz aquela canção, lá está o meu tesouro, lá onde não há choro, onde todos cantaremos juntos, hinos de louvor ao Senhor. Aleluia, Senhor. É nesse lugar que nós queremos ir. E te agradecemos porque o Senhor nos deu, Senhor, o direito de entrar na vida eterna. Eu não posso terminar este culto, Senhor, sem lembrar da boa nova, da boa notícia, que Jesus foi enviado. Jesus é as primícias do Senhor, é a oferta que o Senhor deu para salvar a todos nós e nos salvar do inferno. Somos livres do inferno porque Jesus morreu na cruz no nosso lugar. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não poupou o seu único filho, antes o entregou, Senhor, para morrer a nossa morte. Graças te damos pela vida eterna, graças te damos pela salvação, em nome de Jesus, amém, amém. Vamos cantar então este hino, que é um hino que eu lembrei que é da minha infância, né? Antes de nós fazermos a oração final. Lá está o meu tesouro, lá onde não há choro, onde todos cantaremos juntos,
hinos de louvor. Lá está o meu tesouro, lá onde não há choro, onde todos cantaremos juntos hinos de louvor ao Senhor. Obrigado por este culto, Senhor. Nós te agradecemos e te pedimos, leva o teu povo debaixo das tuas asas, da tua proteção. Em ti nós temos refúgio, segurança, Senhor. E ao despedir nós dizemos que o grande amor de Deus, que a graça incomparável do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com todos, desde agora e para sempre. Amém. Amém, meu irmão. Deus te abençoe. Eu te amo em Cristo Jesus. Vai em paz.